pirada em matemática. Bom, hoje eu vou demonstrar para vocês porque todo número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, já vimos nas propriedades de potenciação que se eu tenho um número elevado a zero, o resultado desse número é sempre 1. Não importa que número seja, exceto o próprio zero. A tem que ser diferente de zero sempre. Tá? Bom, então o que acontece? Eu vou demonstrar usando um valor para ficar mais fácil, tá? Mas ele vale para qualquer número ou até para o próprio A. Pense assim: se eu tenho 5 elevado a zero, na primeira propriedade que nós vimos de multiplicação de mesma base, nós sabemos que multiplicação de mesma base, podemos repetir a base e somar os expoentes. Então eu tenho aqui um positivo, um negativo. Lembre que se eu pegar dois números, dois termos, duas potências de mesma base, para simplificar isso eu posso somar os expoentes. E aí vocês concordam que, repetindo a base, 1 menos 1 dá 0. Bom, então isso aqui é verdade, certo? Então, a partir disso, nós vamos ver o seguinte. Se eu tenho 5 elevado a 1, esse outro termo, pela propriedade de expoente negativo, eu posso escrever como sendo 1 sobre 5 elevado a 1 positivo. Veja o que aconteceu aqui. Esse termo passou a ser positivo, já que eu inverti essa fração. E como eu tinha falado anteriormente, todo termo tem um denominador 1. Então, eu só fiz transformar isso pela propriedade de expoente negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu multiplicar esse valor vezes 1, é o próprio 5 elevado a 1. Se eu multiplicar esse 1 vezes 5 elevado a 1, é o próprio 5 elevado a 1. Bom, mas 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1, vamos resolver. 5 elevado a 1 é o próprio 5. 5 elevado a 1 é o próprio 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, com isso nós chegamos que 5 elevado a 0 é sempre 1, tá? E isso vale para qualquer termo, tá? Então, se eu usasse aqui A elevado a 0, o A elevado a 0 é A elevado a 1 vezes A elevado a menos 1. Só estou usando a propriedade de multiplicação da mesma base. A elevado a 0 é A elevado a 1. E aqui é só transformar com expoente negativo. Pela multiplicação disso aqui, A elevado a 0 é A elevado a 1 sobre A elevado a 1. Que isso aqui dá 1. Tá? Bom, o intuito aqui era só mostrar que qualquer número elevado a 0, o resultado é sempre 1. Obrigado, minha gente. Bons estudos. Obrigado, alunos, e até a próxima aula. Abraço. Bons estudos.